Se coloque de pé. Vamos para a palavra. Hoje é um culto que eu quero falar um pouco sobre missões. Aleluia, glória a Deus, maravilha, Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, é a idade. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, cedo da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. Podeis assentar, queridos. Aleluia, glória a Deus. Temos diante de nós, irmãos, inúmeros desafios como igreja do Senhor. E um tema que não tem sido hoje tão difundido, pregado, anunciado, é o tema missão. Missão já não é mais tão importante. Missão já não faz parte mais da preocupação de muitos. E hoje eu quero trazer uma palavra para a igreja, para despertar o teu coração. Antes de entrarmos no texto, eu apresento que Deus colocou para a igreja 3 prospectos. É o tripé da missão da igreja. A igreja tem uma missão, primeiro, apontada para Deus. O que significa isso, pastor? A igreja tem uma missão de relacionamento com Deus. Quando falamos da missão com Deus, primeiro, nós temos que adorar, louvar. Nós temos uma missão de agradar a Deus, de viver uma vida de santidade, viver uma vida de pureza, de prestação de culto a Deus. Jesus disse: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então a primeira missão da igreja é agradar o Senhor, é viver uma vida de relacionamento com Deus, é viver uma vida intensa com Ele. Deus te criou para adoração e você não pode fugir do seu papel de adorador. Segundo, a igreja tem uma missão consigo mesma. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o rebanho de Deus. A igreja é o edifício de Deus. A igreja tem como função instruir, orientar, discipular, disciplinar. Se é no meio da igreja que as pessoas são amadas, onde os dons se manifestam, onde o ensino, os ministérios. Então a igreja tem como missão cuidar de si próprio. É aqui dentro que você vai crescer na sua comunhão com os irmãos. Você vai aprender a amar, você vai aprender a perdoar, você vai aprender a andar segundo a milha, a suportar o irmão, a viver no meio das diferenças. Sim, é a missão consigo mesmo. A missão da igreja para com a igreja. Só que nós temos um problema muito sério. Gastamos muito tempo com esse segundo prospecto. Gastamos muito tempo com as coisas da igreja. E faltamos com a primeira missão de adoração. Jesus disse, quando foi questionado, qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então uma missão que não começa com amor em prioridade a Deus não é missão. Primeiro começamos com amor a Deus. Por que fazemos? Porque amamos ao Senhor. Por que estamos na igreja? Porque amamos ao Senhor. Por que cuidamos dos irmãos? Porque amamos o Senhor. Tudo vai ser reflexo da primeira lição. O meu relacionamento com Deus, a minha gratidão, a minha devoção, a minha entrega ao Senhor. E o terceiro aspecto: primeiro com Deus, segundo para com a igreja, consigo mesma, terceiro para com o mundo. Mundo, nós falamos das pessoas que ainda não conhecem Jesus. Mundo significa as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. A igreja tem a missão de ir para todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus disse em Mateus 28 e 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a igreja tem uma missão para com o mundo perdido, o mundo sem Deus, o mundo que não conhece o Senhor. E é sobre essa missão que eu quero falar hoje. Porque se você não fizer, querido, essas pessoas não serão alcançadas.
As pessoas não serão evangelizadas. Elas correrão o risco de passar a eternidade inteira perdida. Mas por quê? Porque você deixou de cumprir o seu papel. Você deixou de cumprir aquilo que Deus te chamou. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Olhamos para o texto. Em Marcos 4, verso 35 diz que Jesus, após passar o dia ministrando, o dia atendendo a multidão, diz a Bíblia que naquele dia, sendo já tarde, ele disse para os seus discípulos: vamos passar para outra margem. E me chama a atenção essa caracterização do estado daquele dia, sendo já tarde. Eu quero dizer para a igreja: nós não temos muito tempo. A cada dia que passa, nós estamos caminhando para o colapso. Nós estamos caminhando para o fim. Nós estamos caminhando para o apocalipse. Então, eu posso afirmar que hoje já é tarde. A hora já está avançada. O tempo para nós é pequeno, é pouco. Já é tarde para que nós possamos entender. Está chegando a noite do juízo de Deus. A noite da ira de Deus está vindo sobre a terra. Quando olhamos para o Velho Testamento, as profecias que são declaradas sobre o dia do Senhor, o dia de juízo, o dia que Deus haverá de trazer o juízo sobre a humanidade. Sim, esse dia está chegando. Mas o problema é que estamos cansados demais para passar para outra margem. Os discípulos poderiam dizer: Jesus, já fizemos tanto hoje, vamos deixar para amanhã. Sabe qual é a grande desculpa hoje que os cristãos estão fazendo? Depois eu faço, depois que eu terminar a faculdade, depois que eu me casar, depois que eu comprar, depois que eu fizer, depois que eu completar tal idade, depois que eu atingir tal alvo, depois eu faço, Deus. Talvez esse discípulo poderia dizer: Jesus, vou deixar para amanhã, hoje já fizemos tanto. Mas a ordem de Jesus era que naquele dia, naquela hora, não dava para deixar para depois, não dava para deixar para amanhã. Não dá, irmãos, para nós procrastinarmos, para adiarmos, para deixar para depois, para deixar para mais tarde. Escuta uma coisa, eu anotei aqui enquanto o culto estava decorrendo. Nós temos alguns desafios missionários diante de nós. Primeiro ponto que eu anotei: está faltando pessoas disponíveis. Está faltando pessoas para dizer: eis-me aqui, eu estou disponível, eu coloco a minha vida disponível para Deus, para ir para missões. Mas entenda, irmãos, missão não é o missionário, a pessoa que se coloca disponível para missão. Ele não está apenas se colocando em uma posição, não é um título. Missão é um projeto de vida. É quando você abre mão de si mesmo, você se coloca na predisposição de ganhar almas para o reino de Deus. Quando você entende que cada uma daquelas pessoas que você evangelizar, você não estará mudando apenas o endereço que essa pessoa frequenta. Ela não vai deixar de ir para a orgia, para o pecado, para ir para a igreja, não. Ela vai deixar de ir para o inferno eterno, para ir para o céu celestial e eterno. Sim. Então, primeiro, falta pessoas disponíveis. Segundo, dificuldade que eu vejo como desafio missionário. Cada vez mais o sistema anti-Deus, o sistema anticristo, anticristão está crescendo cada vez mais. O antagonismo ao cristianismo, cada vez mais as zombarias, os escárnios, o espírito de descrença sobre fé, sobre Deus, tem sido propalado pelos meios de comunicação. Os chamados, entre aspas, intelectuais, que tentam negar Deus, que tentam negar a palavra, que tentam negar a necessidade que o homem tem de Deus. E isso tem se tornado um obstáculo. Mas o terceiro ponto talvez é o que mais nos assusta: o esfriamento do coração dos irmãos em relação ao chamado missionário. Não há mais paixão. Falta paixão no coração. Falta amor pelos perdidos. Nós precisamos rever isso, irmãos. Precisamos atingir em nosso coração a paixão por aqueles que estão caminhando sem luz. Quando nós entendemos o Evangelho, nós entendemos que as pessoas, elas podem ser boas, podem ser ricas, podem ser pobres, pode ser o que for, mas elas estão cegas espiritualmente. Elas não conseguem enxergar que elas estão caminhando para o abismo. É preciso que eu e você se posture para apresentar
em relação a isso. Eu posso dizer que talvez décadas atrás a igreja foi muito mais envolvida com missão. A igreja teve mais paixão por missão. É claro, as frustrações, as decepções, quantos homens que erraram, quantas mulheres que erraram, quantas coisas que foram atropeladas. Mas entenda uma coisa, irmãos, existe um ditado brasileiro que diz: quando você vai pegar a água da banheira suja para jogar fora, você só joga a água fora, você não joga o bebê. Você joga a água fora, mas o bebê fica. O problema é quando você pega esse pacote e joga tudo fora. Sim, nós tivemos pessoas que fizeram absurdo, erraram, conduziram errado, mas isso não significa dizer que nós não devemos investir em missões, que nós não devemos nos disponibilizar para missões. Precisamos corrigir o erro, e o primeiro erro corrigido é aquecer o coração dos crentes, trazendo de volta a paixão, trazendo de volta o amor. Aleluia. O quarto problema, desafio para missões, é aquilo que o presidente Adiel disse: a ausência de recursos financeiros. Nós vemos de uma onda crescente, cada vez mais aceitas, investindo em telecomunicação, investindo nas redes sociais. Enquanto isso, falta recurso para fazer o verdadeiro trabalho. Cada vez mais nós vemos, irmãos, os desafios. Quando eu tenho que comprar a Bíblia, me assusta ver o valor pela qual os materiais evangélicos estão chegando. Eu quis fazer uma aquisição de folhetos. Assusta-me pensar que um pacote com 100 folhetos hoje custa no mínimo 4 euros. Um pacote com 100 folhetos. No Brasil nós conseguimos comprar a 1 euro, R$1, um pacote com 100 folhetos. Eu vejo que todas essas coisas, irmãos, é um meio para poder impedir o avanço, impedir o trabalho. As seitas estão fazendo distribuição de material gratuito e a igreja fica emperrada porque não pode ter material, não consegue comprar, não consegue adquirir. Para conseguir, eu me lembro que há 3, 4 anos atrás, quando nós compramos 2 caixas de Bíblia e enviamos para Moçambique, compramos a um valor, não me lembro o valor exato, mas quando tivemos que comprar agora uma caixa de Bíblia, escuta, o valor que pagamos em 2, não conseguimos comprar meia caixa de Bíblia. Isso pode ser normal? Não pode, amados. Estamos em meio a uma guerra que cada vez mais tenta limitar, atrapalhar e impedir o avanço da obra de Deus. E o último ponto, a visão espiritual. Nós estamos com um problema de entendimento teológico. Cada vez mais estamos caminhando para uma ideia, para um conceito errado sobre salvação. Escuta, igreja, não existe essa doutrina do universalismo. O que é a doutrina do universalismo? É esse conto de fada que no final tudo fica bem. Não vai ficar bem. Quem morrer sem Jesus passará a eternidade perdido. Pastor, Deus é amor, sim, mas Deus também é fogo destruidor. É por isso que ele adverte na palavra do risco da perda da salvação. Mas cada vez mais essa ideologia de universalismo tem caído no coração dos crentes, de pastores, de líderes. Porque se essa ideologia de universalismo for verdadeira, é que fazer missão. Se no final todo mundo vai ser salvo, se no final Deus vai amar a todos e vai estender misericórdia, como nós entendemos, irmãos, que Deus é amor de verdade, Deus é misericórdia, mas Deus também é juízo. Precisamos avançar com missões, precisamos investir em missões. E quando eu olho o Senhor Jesus aqui preocupado com missões, ele dizendo para os discípulos: vamos passar para outra marcha, vamos para lá, é hoje. Mas o que acontece durante aquela noite? Vira para mim o verso 36. Eles despediram o hospital e o levaram, quer dizer, Jesus entrou num barco com eles, e outros barcos passaram a seguir, porque eles estão atravessando para outra margem. Vira 37. Nessa caminhada, a Bíblia diz que levantou-se um grande temporal de vento. As ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava encharcado. A Bíblia está dizendo aqui que quando eles se predispuseram em obedecer ao Senhor, eles entraram no barco que Jesus mandou, e Jesus entrou no barco com eles. Mas a Bíblia está dizendo que levantou-se um grande temporal de vento, ondas bravias se arremessaram contra o barco,
ondas se levantaram. Amados, fazer missão é exatamente isso: é enfrentar temporal, é enfrentar fortes ventos, é enfrentar o mar bravio, é enfrentar fortes ondas. Não existe missão sem luta, não existe missão sem dificuldade, sem levante, sem batalhas. Nós estamos exatamente em um campo de guerra. Muitas pessoas desistem, muitas igrejas desistem por causa dos temporais, por causa das altas ondas, por causa dos problemas. Mas eles se esquecem que Jesus está no barco. Aleluia. Jesus estava no barco, irmãos. Quando Jesus está no barco, não importa o vento que venha, não importa a tempestade que se levante, Ele vai garantir: nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar lá. Só precisamos persistir e continuar. Não dá para retroceder, não dá para voltar atrás. O texto lido aqui, né, na abertura da igreja, do culto, foi: quem põe a mão olhada não pode olhar para trás. Não dá para olhar para trás, é preciso continuar. A seara é grande, são poucos ceifeiros. E ainda, apesar de ser poucos, alguns retrocedem por causa das dificuldades, por causa das lutas. Quantos obreiros que já desistiram? Ah, pastor, eu me cansei, eu fiz tanto, não me deram tapinha nas costas, não me deram elogio, me criticaram, me zombaram, falaram mal de mim, não se importaram comigo. Eu quero perguntar para você: você está trabalhando para quem? É para quem você está fazendo a obra? Porque se é para Deus, então está tudo errado. Porque quando nós trabalhamos para Deus, querido, quem é o nosso dono é o Senhor, que é o patrão, é o Senhor, é Ele que manda. E se Ele não reclamou, então faça a obra de Deus. Para de ficar com esse mimimi de que ninguém te aplaudiu, ninguém te deu tapinha nas costas. A obra é para o Senhor e nós estamos trabalhando para Ele. Ele é o dono da obra. Sim, levantou-se então uma grande tempestade. Você conhece o texto? E como o meu propósito é falar sobre missão, eu já quero avançar. Diz a Bíblia, no capítulo 5, versículo 1. Coloca para mim. A Bíblia diz que entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazeus. É isso que é importante. No meio teve uma tempestade, mas eles chegaram do outro lado. Glória a Deus. Tem um objetivo da parte de Deus. Agora só chega do outro lado da margem quem decide atravessar fronteiras. Deus está chamando a igreja Manuel. Vamos atravessar fronteiras, irmão. Vamos avançar. Só chega do outro lado quem não desiste de lutar. Só chega do outro lado quem tem os olhos focados no Senhor. Aquele que não retrocede, aquele que não volta atrás. Depois de uma noite muito difícil, a Bíblia está dizendo aqui, eles chegaram na outra margem. E eu creio, Deus vai nos fazer chegar do outro lado, irmão. Eu creio que Deus nos levará ao crescimento, ao desenvolvimento. Porque o nosso propósito é atingir as nações. O nosso propósito é atingir aldeias, vilas, nações, povoados, onde pessoas ainda não tiveram encontro com o Senhor, ou pessoas que estão afastadas do Evangelho, pessoas que ainda não tiveram um encontro pleno com o Senhor. Vira o verso 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros. Escuta, olha o que o texto está dizendo. Ao desembarcar, eles nem bem desceram do barco, irmãos. Foi só colocar o pé, desceram do barco, isso é, nem bem chegaram. Já veio um homem, que ele veio diretamente dos sepulcros, ao encontro de Jesus e dos seus discípulos. Um homem que estava possesso de um espírito imundo. O estado que esse homem se encontrava é um estado de miséria, um estado deplorável. E não é diferente da situação atual da nossa humanidade sem Deus. Eu quero dizer, irmãos, que existem duas formas de manifestação demoníacas. Esse caso aqui é o caso de possessão. É quando os demônios entram em um corpo e passam a dominar, a reger aquela vida, aquele corpo. E o caso da opressão é quando esses espíritos de demônios, eles atuam de fora para dentro. E tem muitos crentes oprimidos. Pastor, sim. Crentes que estão vivendo opressão por ausência de comunhão com Deus.
Aleluia. A ausência de um verdadeiro relacionamento com o Senhor, a ausência de autoridade de Deus na vida. Eu não estou falando de possessão, eu estou falando de opressão. Esse homem, ele está possesso. Demônios habitam nele, moram nele, estão nele. Esse homem gadareno. Coloca o verso 3. O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Esse homem, ele está dominado pelos poderes malignos. Ele está escravizado pelo poder dos demônios. O estado espiritual desse homem, ele é deplorável. Esse homem, ele passou a ser um cavalo do diabo. Passou a viver marginalizado da sociedade. Alguém que já não vivia mais na sua casa, no seu lar, no núcleo da sua família, foi expelido, foi expulso. Mas por quê? Por causa dos demônios que nele habitavam. Por causa da ação dos demônios sobre ele. Infelizmente muitos estão vivenciando exatamente o estado que esse homem estava a viver. Coloca o verso 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. O estado desse homem era lastimável. Ele vivenciava uma vida de opressão, e de maneira que ele não podia ser contido. Ele tinha uma força descomunal. Andava nu, despido, desprovido de roupas, totalmente antissocial, suas vergonhas expostas. O diabo tem como intenção envergonhar o ser humano, colocar o ser humano em estado de miséria, de vergonha absoluta. Essa é a verdadeira ação que o diabo tem. A Bíblia está dizendo que ele vivia nos cemitérios. Isso significa o quê? Significa dizer que ele estava entre os mortos. Preferia estar entre os mortos do que entre os vivos. É assim que está a nossa geração hoje. Verdadeiros zumbis. Zumbis espirituais. Vivos fisicamente, mas mortos. Mortos espiritualmente. Não conseguem ter fome de Deus. Ouvem a palavra, mas a palavra entra no ouvido e sai pelo outro. Porque não tem mais fome, não tem sede. Esse homem vivia no meio das cavernas, das grutas. Os cemitérios eram locais em que pela qual era retirado fora da sociedade, fora da cidade, pois ali era colocado e depositado os corpos daqueles que haviam morrido. E infelizmente, irmãos, quando olhamos para o retrato da sociedade, são verdadeiros cemitérios ambulantes. Pessoas que já estão mortas em meio à cracolândia da vida, em meio à prostituição, em meio à bebida, a miséria da ausência de Deus, e cada vez mais afundando. Quantas pessoas que perderam a esperança? A Bíblia está dizendo que ninguém podia subjugá-lo. Vira o verso 5. Por favor, verso 5. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Noite e dia, já não separava mais. Isso chama-se agonia de alma. Troca-se a noite pelo dia, o dia pela noite. Esse homem, ele não dormia, ele não tinha paz, estava inquieto, irrequieto, clamando, gritando. E eu digo que era um clamor sem ser ouvido, uma agonia em que ninguém se importava, porque estava ele retirado a ponto de não ser ouvido por ninguém. Não tem pai, não tem mãe, não tem amigos. Essa é a realidade espiritual. Vemos muitas pessoas sorrindo. E o pior, irmãos, está faltando discernimento na igreja, está faltando discernimento nos crentes. Pessoas ao nosso lado indo para o inferno, e falta discernimento.
falta entendimento espiritual do estado miserável e deplorável que essas pessoas estão. Pessoas que estão já caminhando para o suicídio, para a autodestruição. Mas nós estamos tão ocupados com nós mesmos, estamos tão focados em nós, estamos tão voltados para a nossa própria alegria. Queremos ser felizes a qualquer custo, queremos buscar uma alegria, um lazer, um entretenimento. Sorrimos quando deveríamos estar chorando, quando deveríamos estar clamando, quando deveríamos estar pedindo misericórdia. Mas parece que isso não cai no coração dos crentes, não há no coração deles a sensibilidade para entender. Tem um clamor de vidas que estão pedindo socorro, mas é um pedido e um grito, entenda, silencioso. Como assim, pastor? Porque muitos deles não extrapolam de dizer: me ajuda, crente, me ajuda. Não, eles estão gritando através de atitude. Quantos lares que estão sendo destruídos, quantas pessoas que já desistiram do casamento, de relacionamento, da família. E por qual razão? Ação do poder do reino das trevas, ação destrutiva de Satanás, que tem como intenção cada vez mais colocar o homem dentro de abismo. Mas infelizmente está faltando discernimento na igreja, está faltando discernimento no povo de Deus, está faltando discernimento no povo para poder compreender que essas vidas precisam de Deus. Os homens não podiam ouvir o gadareno, os homens não podiam estar ali atendendo ao clamor dele. Mas bendito seja Deus, que o Verbo eterno, que estava lá do outro lado da margem, ouviu o clamor daquele homem, ouviu o desespero daquele homem, e por isso ele atravessou para a outra margem para atender o grito de Deus. Aleluia! Deus está ouvindo o clamor do mundo, Deus está levantando os improváveis. Pode ter certeza de uma coisa, irmão: se eu não fizer, Deus não vai levantar quem vai fazer. Se a igreja Emanuel não fizer, pode ter certeza, Deus vai levantar quem vai fazer. Ninguém é insubstituível, irmãos. Não, ninguém é insubstituível. Se eu não fizer, Deus vai levantar alguém que vai fazer a obra dele. Porque ele é o dono da obra, ele se importa com a sua obra. Quem perdemos somos nós, não é Deus, não é o reino. Nós perdemos a oportunidade de trabalhar para ele, perdemos a oportunidade de cooperar com o reino dele, perdemos a oportunidade de sermos úteis na obra do Senhor. O clamor daquele homem chegou até Jesus, e é por essa razão que Jesus chegou ali. Vira o verso 6. Diz a Bíblia que quando de longe ele viu Jesus, correu e o adorou. Sim, se prostrou diante de Jesus. Ali é um mesclado humano com o poder dos demônios. Aquele homem se dobra, se prostra, por quê? Porque Jesus é Deus. E ali está o verdadeiro retrato do poder de Cristo. Vira o verso 7. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Os demônios estão pedindo para não serem atormentados. Igreja, por favor, olha aqui para mim. Se você não tomar a postura, as pessoas continuarão sendo atormentadas pelos poderes das trevas, quando você poderia ser uma autoridade e fazer cessar esse poder maligno. Você tem a autoridade de Deus para parar, frear essa ação maligna. Jesus chegou ali para mudar a história daquele homem. Os demônios que até então subjugavam aquele homem, agora nesse momento está sendo subjugado pelo poder de Jesus. É isso que vai ocorrer quando a igreja chega com o poder do nome de Jesus. Essa atormentação maligna, ela é desfeita. O poder de Satanás, ele não pode continuar quando a igreja ela assume o seu papel de autoridade. Vira o verso 8. Vira o verso 8. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Essa é a ação. Essa é a ação da igreja. Repreender os demônios, repreender o poder das trevas. Nós não podemos aceitar que as pessoas continuem
continue possessa, se a igreja foi dada autoridade. Esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Você entende que você tem autoridade para expulsar demônios? Aleluia, glória a Deus. Essa autoridade não foi dada só ao pastor. Aleluia. Essa autoridade não foi dada só aos líderes. Essa autoridade foi para todo aquele que crê. Glória a Deus, eu creio. Todo aquele que crê. É em meu nome expulsarão demônios. Jesus chega ali para colocar o fim à escravidão, a essa ação proliferada do poder das trevas. Vira o versículo 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião. Legião é meu nome porque somos muitos. Entenda, essa referência de legião está referendado sobre o sistema do exército romano. Uma legião romana era composta de 6.000 soldados. E esses demônios, eles estão se referindo eles num processo coletivo de dizer: nós somos uma legião. Significa dizer, havia quase 6.000 demônios em apenas um corpo. Por isso esse homem estava extremamente dominado pelo poder das trevas, incapacitado de viver em sociedade. Por quê? Por causa da quantidade de demônios, dos muitos demônios que atuavam sobre a vida deste homem. Amados, Deus quer mudar a história das pessoas. Mas para isso precisa que a igreja assuma o seu papel, a igreja faça aquilo que é a sua parte. E Jesus chegou ali para dar fim a essa humilhação, a todo esse processo demoníaco que colocou esse homem nesse estado. Verso 10. Rogou encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Vira o 11. Ora, passava ali um monte de grande manada de porcos. A quantidade de porcos que estava ali. E esse demônio pediram para entrar. Pode virar 12. E eles pediram a Jesus para entrar naqueles porcos. Jesus permitiu, irmãos. Vira 13 agora. Jesus permitiu. Então eles saíram. Quando os demônios saíram daquele homem, eles entraram nos porcos. Eram cerca de 2.000 porcos. Eles precipitaram, despenhadeira abaixo. Todos eles se afogaram em questões de minutos. A minha pergunta é: e por que não fizeram isso com aquele homem? Porque ainda que os demônios escravizem pessoas, há uma graça de misericórdia de Deus, aonde ele pode destruir. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O Filho de Deus veio para resgatar essas vidas. Em questão de minutos, esses porcos foram precipitados, destruídos. Mas o homem, mais semelhante a Deus, ainda que possesso, sobreviveu tantos e tantos tempos, esperando Jesus fosse libertar. É a igreja. Muitas vidas estão aguardando a sua presença. Está aguardando você para produzir libertação, transformação. Mas precisamos chegar lá. Precisamos ter essa audácia de passar para a outra margem. Precisamos ter essa coragem de enfrentar a tempestade, enfrentar vendavais, para poder alcançar essas vidas. Verso 14. A Bíblia diz que os porqueiros fugiram. Aqueles que cuidavam dos porcos e foram para a cidade, para os campos, e foram dizer para eles: olha, sabe aquele endemoniado? Sabe aquele homem que andava possesso? Apareceu então o profeta de Nazaré, expulsou os demônios dele, mas aconteceu um problema. A Bíblia diz que então saiu o povo para ver o que aconteceu. Vira o verso 15. Indo ter com Jesus, escuta, eles viram aquele homem que outrora estava endemoniado. O que tivera a legião, ele estava, primeiro, assentado, estava vestido, em perfeito juízo, tiveram temor. Deus ainda continua mudando vida, mudando história. A vida desse homem está totalmente mudada. Não tem mais demônio, não tem legião, não tem mais poder das trevas sobre ele. A sua vergonha foi tirada, agora ele está vestido, está em perfeito juízo. Ele não é mais uma marionete do diabo, ele não é mais cavalo de Satanás, está em perfeito juízo, assentado. Glória a Deus, aleluia. Aos pés de Jesus, juntamente com Jesus. É isso que Deus quer fazer na vida das famílias, irmãos. Mudar a história, mudar essa ação demoníaca, diabólica, que tem aprisionado tantos e tantos, trazer mudança, transformação. Nós precisamos, irmãos, ver isso ocorrer nos dias de hoje. Jesus mudou a igreja. O
O que está acontecendo? A igreja que tem mudado, a postura que está diferente. Precisamos tomar a postura de assumirmos o nosso papel. Nós somos corpo de Cristo. Significa dizer que onde a igreja chega, Jesus está chegando. Quando Jesus chegou em Gadara, houve uma mudança, uma transformação na história deste homem. Ele não está mais inquieto. Ele não precisa mais de ser preso com cadeias. Ele está em perfeito juízo, ele está transformado. Mas tem uma questão que eu quero terminar. Verso 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram o que aconteceram a endemoniada e a seca dos porcos. Vira 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Eu termino aqui dizendo, igreja, lamentavelmente esse é o retrato do mundo. Jesus, ele atravessou a margem para o outro lado, expulsou os demônios daquele homem. Aquele homem experimentou a libertação. Mas aqueles que estavam à volta, que viram o milagre, que viram a transformação, pediram a Jesus para ir embora. Eu quero ministrar para você como igreja. Deus tem transformado vidas, Deus tem mudado pessoas, mas muitas pessoas não têm sido tocadas. Permanecem as mesmas. Nada muda, nada transforma. E a pergunta é, por quê? Qual é a razão? Talvez você está mandando Jesus embora da tua vida. Jesus, aleluia. É você que está mandando Jesus se retirar. Meu Deus. Vira o verso 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Mas o que Jesus fala? Vira 19. Oh, glória. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, fala para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Jesus está dizendo: não, você vai para a tua casa, aleluia. Você vai proclamar, você vai anunciar. Não, você não vai caminhar comigo. Verso 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Escuta, igreja, esse homem, que até aquele dia era endemoniado, possesso, um homem em que, pela qual estava marcado pelo poder dos demônios, quando foi transformado, o que ele vai fazer? Ele vai virar missionário. Aleluia. Ele vai proclamar. Decápolis significa 10 cidades. Ele sai pelas cidades proclamando tudo o que Jesus fizera. E eu pergunto a você: quanto tempo faz que Jesus te libertou? Quanto tempo faz que Jesus te libertou? Para quem você pregou? Quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas almas você conquistou para Cristo? Esse homem, no mesmo dia, ele saiu a proclamar o nome do Senhor. No mesmo dia, ele já saiu como missionário, pregando a palavra. Aleluia. Quanto tempo faz que você está procrastinando? Quanto tempo faz que você está aí? Depois. Escuta, igreja, eu disse e vou reafirmar: se você não fizer, se você não quiser, pode ter certeza, Deus vai levantar outro e vai fazer. Essa foi a palavra que Mardoqueu mandou para Esther. Olha, Esther, quem sabe Deus te levantou para esse momento. Mas se você não fizer nada, Deus levantará outro meio. Ele fará uma outra forma e ele vai salvar o seu povo. Deus vai usar meios e formas para que o nome dele, que as promessas dele sejam cumpridas. E talvez você fique de fora e perca a oportunidade de trabalhar para Deus. Fique de pé, igreja. Em nome de Jesus, aleluia, soberano. Eu queria perguntar se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, alguém que está afastado do Evangelho e que ainda não assumiu o compromisso, não voltou para os caminhos do Senhor. Hoje Jesus está te chamando. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus, alguém que está afastado, que quer reconciliar, que quer começar uma nova etapa? Esse é o momento, é agora. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, maravilha, Jesus, graças a Deus. Tem mais alguém? Aleluia. Tem mais alguém? Santo, santo. Você não tem mais voz de chorar. Aleluia. João, vem aqui, João. Oh, glória. Aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, meu Pai.
A esperança para o mundo perdido. E a esperança está em Cristo Jesus através da igreja. Nós vamos orar por essas vidas agora. Está aqui o seu nome. Luiz Fernando. Esse aqui é o João. Estenda tuas mãos para cá, igreja. Senhor, nós oramos pelo Luiz Fernando. Nós oramos pelo João. Ó Deus, nós oramos agora, Pai. Perdoa-lhe os seus pecados. Senhor, muda a sua vida por esse história. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoa-lhe os seus pecados. Ó Deus, faz uma obra nova. Transforma os seus corações. Nós profetizamos, Deus, a mudança, a transformação. O teu nome feminino, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. A tua palavra diz que há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Ó Deus, eu oro e roubo a ti, Senhor. Muda, Senhor, a história dessas vidas. Faz deles, Senhor, uma nova criatura para vivenciar o teu propósito, para vivenciar o teu querer. Assim nós te agradecemos, te louvamos por essas vidas, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças. Glória a Deus. João. Obrigado, Jesus. Deus abençoe a tua vida, meu filho. Oh, maravilha. Feche teus olhos, igreja. Oh, maravilha, Jesus. Aleluia. Senhor, eu oro pelo teu povo. Deus. Glória a Deus. Ó Deus, a tua palavra foi ministrada. Espírito Santo, tu és aquele que convence o mundo. Aleluia. Do pecado, Te adoramos. do juízo. Por tudo que o Senhor. Ó Senhor, que o Senhor venha convencer nos corações. Ó Deus, muda a história da igreja. Senhor, que o fervor do coração, o amor por ti, o amor pelos perdidos, o amor pelas almas, Senhor, venha estar, Senhor, interligado ao coração dos crentes. Desperta o teu povo para a obra missionária. Levanta, Senhor, aqui homens e mulheres apaixonados por ti, apaixonados pela tua obra. Vem, Senhor, e cumpra o teu propósito, o teu querer na vida dessa igreja. Abençoa, Senhor, o teu povo. Despeça-nos debaixo da tua bênção. Dá-nos uma semana de bênção, Pai. Em nome de Jesus. Estenda tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo, amém. Amém. Que Deus os abençoe, queridos. Vá em paz, vá na bênção. Graças a Deus. A grande